sou Evanilde, eu trabalho no Instituto Menino São Judas Tadeu há 17 anos, vai fazer 18 anos que eu trabalho aqui na coordenação pedagógica, e eu faço coordenação pedagógica de todo o Instituto, inclusive do CCA, que eu vou apresentar hoje para vocês. O que é o CCA? O CCA é um serviço que atende crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos e 11 meses. Esse serviço ele funciona no contraturno da escola. Então, as crianças vão para a escola no período da manhã, à tarde vêm para o CCA, e as crianças que vão para a escola à tarde, de manhã, participam do projeto aqui do CCA. O que nós fazemos com essas crianças aqui no CCA? São várias atividades extracurriculares. Então, entre esporte, atividade cultural, música, dança, apoio escolar para que eles possam se desenvolver melhor na escola. E também trabalhamos um pouquinho da questão da inclusão digital, né? Porque hoje as crianças precisam muito para poder trabalhar e para mexer nos equipamentos eletrônicos. Hoje a gente precisa um pouco dessa inclusão. As crianças, quando chegam no CCA, muitas vezes eles vêm procurando um espaço de lazer. Aí eles acham que o CCA é só um lugar onde eles vão brincar e fazer esporte, praticar esporte. E aí, quando eles chegam aqui, a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai sentindo a transformação deles. Então, eles vão transformando até mesmo a postura deles de sentar à mesa, a postura deles de se comunicar com as pessoas, com os adultos, porque aqui a gente vai preparando eles para a vida, né? Então, a gente não só dá atividade esportiva, dá atividade de apoio escolar, mas a gente também prepara eles para que eles sejam um ser integral, né? Porque na vida a gente precisa saber se comunicar com o outro, saber se portar diante de um colega, conviver em grupo, conviver com a família. Então a gente trabalha um pouco do todo deles, né? A questão também da espiritualidade, né? A gente também, por ser uma instituição católica, a gente busca trazer esses valores para o nosso trabalho. Então a nossa equipe vai trabalhar um pouco essa questão do amor reparador, cuidar para que essas crianças sintam-se amadas e possam amar as outras pessoas que estão ao seu redor. Agora vocês vão conhecer na prática como funciona a parceria entre a escola e o CCA e também como vidas são transformadas aqui no CCA. Vem com a gente? Eu estou na Escola Estadual Professor Paulo Rossi desde 2003 como professora. Ingressei na gestão em 2006 e desde 2006 eu trabalho na gestão de escola. Em 2018 eu me afastei, fui para o Helena Leme, depois para o Aristides de Castro, e em dezembro de 2020 eu retornei para o Paulo Rossi, né? E estou aqui até me aposentar, espero. Olha, a gente sempre teve essa parceria com o CCA, mas de uma forma assim, a gente não tinha uma comunicação tão próxima, era uma comunicação mais distante. Hoje a gente tem uma parceria assim mais próxima, né? Através da assistente social da Margarida, a gente começou a ter uma comunicação mais frequente. Discutimos casos de alunos que são nossos, que frequentam o Instituto, né? Ela também, às vezes, solicita alguma informação, sempre no intuito de ajudar essa criança no seu desenvolvimento, né? Psicopedagógico e emocional. O Instituto nos propicia que esse aluno que frequenta aqui, principalmente os que vêm no período da tarde, que são os menores, porque no período da tarde nós temos primeiro e segundo anos, sextos e sétimos. E de manhã nós temos os terceiros, quartos e quintos e os oitavos e nonos anos. Então, os que vêm à tarde, para a gente é importante porque eles já chegam com uma alimentação que eles já fizeram no instituto, né? Então eles conseguem aguardar até a hora do intervalo para se alimentar novamente. Já fizeram atividades ou lúdicas ou pedagógicas no Instituto e
a gente consegue entender a dinâmica familiar dessa criança, junto com a parceria do Instituto, que dá esse suporte para a gente também. Com relação aos nossos alunos que frequentam à tarde, que frequentam de manhã aqui na escola e que vão para o período da tarde do Instituto, é super importante esse acompanhamento pedagógico dele, porque apesar dele já ir alimentado, ele também vai fazer as alimentações lá do Instituto, que é super importante para o desenvolvimento dessa criança. E ele tem esse apoio, porque quando ele vai chegar na residência dele, as famílias, né, quando se encontram, todos, né, vão chegar nesse horário, já é mais difícil para ele fazer uma atividade da escola, para ele fazer uma pesquisa, né? E essa retaguarda do Instituto para nós, ele complementa o nosso trabalho pedagógico dos alunos. Sim, porque às vezes as crianças que vêm para a gente de manhã, né, muitos saem muito cedo de casa, às vezes eles não se alimentam antes de sair de casa. Então eles chegam na escola, às vezes até se sentindo mal, né, por falta dessa alimentação. A gente providencia para que ele aguarde alguma coisa para ele se alimentar. Se ele vem do instituto ou se ele vai para o instituto, essa parte da alimentação é complementação. Então a gente já sente que a criança tem um outro desenvolvimento, né? Eles comentam quando vai ter atividades extracurriculares, quando vocês levam para passeio, quando vocês fazem atividades lúdicas na escola, ou que vai ter alguma coisa especial, eles sempre comentam. Comentam sim. A minha expectativa é que cada vez mais a gente estreite esse relacionamento, né, com o CCA para dar esse suporte para a gente, e que se futuramente vocês tiverem o apoio do psicólogo, da fono, né, para nos auxiliar nos casos dos alunos que têm essa necessidade e que a gente, na busca na rede, né, de apoio do Estado, às vezes demora muito para essa criança ser atendida. Então, isso é uma carência que, se a gente conseguir que o Instituto faça esse atendimento, também vai nos ajudar bastante, porque hoje o Paulo Rossi, na região, é a única escola de ensino regular parcial, né, do Fundamental 2. Do Fundamental 1 ainda tem o Helena Leme, né? Então, somos nós duas aqui na região que atendemos em regime de ensino parcial, é o regular parcial. E essa criançada precisa dessa assistência, né? Porque senão eles vão para casa, ficam soltos, né? Não tem um acompanhamento, não tem um direcionamento do estudo, não tem uma observação também, né, de comportamentos que eles venham apresentando. Então, eu acho de suma importância o nosso trabalho junto com o Instituto, com o CCA. A minha expectativa é que cada vez mais a gente vá estreitando, né, esse trabalho, que a gente só tem um foco, né, é o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. Acho que tanto da nossa parte como de vocês. Cheguei aqui por volta de uns 7, 8 anos mesmo. Inclusive, uma das minhas lembranças, até nessa própria sala também, a gente fazia aula de flauta aqui e tudo mais. Só memórias boas, desde quando eu comecei, de fato, assim, ficando maior, né? Então eu tive que estudar. A partir desse momento, eu ficava em 2 períodos. Então, ou eu ficava na escola de manhã e à tarde aqui, ou à tarde aqui e na escola de manhã. Então, é gostoso estar aqui de novo, porque de fato assim, é uma bomba de nostalgia, é muito flashback, é muita lembrança, muita coisa boa. Eu fiquei aqui, se eu não me engano, por volta de até uns 13, 14 anos, se eu não me engano, porque eu lembro que na época tinha até o grupo 6, então eu fiquei até o último mesmo. E eu só saí porque tinha que sair, então estou aqui até hoje também. Então o tempo que eu fiquei foi mais ou menos isso, por volta de uns 7, 8 anos até uns 14, 15 anos, que foi o período máximo. Aqui também me ensinou muito a ter uma responsabilidade de certa forma, porque, querendo ou não,
até mesmo naquela época, que ensinava a ter um pouquinho mais de autonomia. Então, o método de escola mesmo era diferente daqui do CCA. Então, escola tinha os padrões rigorosos deles de ensino, como toda escola, e no CCA também, só que de uma forma um pouquinho mais, digamos que espontânea. Então, aqui eu conseguia ter um pouquinho mais de autonomia, de liberdade. Então, isso fez eu amadurecer mais desde novinho. Então, por exemplo, já não dava muito trabalho aqui, porque além de que tinham também os passeios, a gente tinha muito reconhecimento aqui, tinha muito feedback importante. Então, os pais eram sempre sinalizados como estava o desempenho aqui dos seus filhos aqui dentro do CCA. E isso, para mim, me ensinou a ter já uma cabeça desde muito novo. Então, por exemplo, na escola era, digamos que um Jefferson, chegava aqui eu era outro, porque minha cabeça era totalmente diferente, entendeu? Então, tinha também mais pessoas, o convívio era diferente, escola era o objetivo mais estudos e ponto final. Aqui não, aqui era desenvolvimento, criar ciclos de amizades e até mesmo também pessoas, por exemplo, eu levo até hoje, eu tenho amizade até hoje. Isso foi muito importante para mim nesse quesito de amadurecimento mesmo, sabe? De autonomia, então posso dizer que de fato o homem que eu sou hoje, querendo ou não, por uma parte foi daqui, porque eu fiquei muitos anos aqui. Muitos anos mesmo. Então, desde o fundamental eu já estava aqui, aí finalizando o fundamental, quase no médio ainda estava aqui, entendeu? Então, fez parte, bem dizer, da minha infância e pré-adolescência e adolescência, querendo ou não. Teve 2 ocasiões, a gente tinha muito aqui um chamado Dia da Pizza, que era... Nossa, era surreal. Eu e os meninos, a gente se acabava de comer, que de fato era um dia da pizza mesmo. A gente chegava aqui de manhãzinha e era o dia inteiro rodízio de pizza, o dia todo. E aí teve uma certa vez, sim, que normalmente os meninos não vinham muito, porque às vezes os pais também não conseguiam trazer, alguns não moravam aqui na região, né, moravam um pouquinho mais longe. E aí uma certa vez juntou, né, todos esses meus amigos e foi muito legal, porque juntou todo mundo. Então... E uma outra vez também no sítio, a gente ia num passeio do sítio também que o CCA disponibilizava pra gente, que, nossa, era maravilhoso. Essa vez eu quase não fui, porque eu tinha aprontado, eu tinha respondido a diretora que tinha aqui, a Val, tinha respondido ela. E aí ela falou, então pra você aprender você não vai. E eu fiquei desesperado. Eu fiquei até nessa arquibancada aqui de fora chorando. E era assim, o ônibus vinha buscar a gente ali perto daquela parte de fora lá de cima da igreja. E a chamada era aqui, então era por grupos. Então, o ônibus do grupo 2 chegou. Aí tinha lá o tio que levava a gente, o educador, tá bom. E aí já tava quase chegando no meu grupo e nada, aí chegou a chamar e eu aqui embaixo desesperado. Perdi a expectativa, né? Falei, já era, perdi o sítio, porque eu amava aquele lugar. Amava. Nossa, era literalmente uma descontração total. E tinha a parte dos animais lá também, que tinha de criação. Aí os quartos, a piscina, o campo. Então, tipo assim, era um momento nosso, né? Além do Instituto do CCA já disponibilizava pra gente essa autonomia, ela era mais ainda. Então a gente se sentia mais livre ainda lá, entendeu? Porque tinha, assim, os educadores de olho, só que, tipo, a gente não sentia aquela coisa presa. Era isso que fazia a gente sentir mais gostoso. Tanto que, quando a gente ia pro sítio, pelo menos na minha época, todas as vezes que a gente foi, não teve uma vez que teve algum acidente, algum transtorno, algum trauma com alguma criança, se machucou, se perdeu. Não. Porque a gente sabia que era ali o nosso ciclo, era aquele espaço e a gente aproveitava, entendeu? E aí esse dia foi muito marcante, porque ele conversou e tal com a Val, ela conversou comigo e aí foi outro estalo aquilo ali pra mim, entendeu? Eu também falei, não dá pra eu ficar moscando assim, né? Vou responder logo quem, né? Diretor e tal dos lugares, não dá, eu tenho que me importar cada vez mais. Então é por isso que eu digo que aqui foi importante pra mim nesse quesito de amadurecimento, porque eu comecei a me posicionar melhor, a me policiar mais com certas situações, entendeu? Eu sei que quando a gente é criança é difícil, às vezes, não ir conforme a banda toca, né? Tem um grupo de amigos que vai fazer uma coisa, você quer ir junto pra se enturmar. Só que eu já comecei a dar uma freada um pouquinho mais, sabe? É por isso que eu fiquei aqui até todos os anos, porque eu meio que já acostumei, assim, digamos ou não, sabe? Então é isso, eu saía da escola, vinha pra cá, ou saía daqui e ia pra escola, só que eu não via a hora de vir pra cá também, por conta do almoço, das atividades, até a parte de fazer lição de casa. Eu lembro que tinha um espaço chamado Espaço Mídia, que quando eu era mais novo eu era desenhista mesmo, desenhava muito. Comecei a me desenvolver fazendo desenhos em 3D, até mesmo puxando do Paint, né, a ferramenta. As professoras que tinham lá, elas me ajudavam com isso. Então foi mais um desenvolvimento que eu tive também. Então foi algo, tipo assim, foi puxando muitos conhecimentos, por isso que eu disse que hoje o que eu sou foi por conta disso, entendeu? Não fui, né, pro lado de desenhos, claro, mas agregou bastante na minha vida. Eu falei, Renan, aproveita, cara. Nossa, pega tudo, você tem que pegar, abraça.
Até quando a minha mãe mesmo comentou, né? Falou, já tô pensando em colocar o Renan no instituto. E na hora eu falei, nossa, instituto, ó. Aí já vem aquela bomba de sentimentos, de nostalgia, de flashback, de cenas. Eu falei, pô, bacana. Aí eu falei pro Renan também, né? Falei, Renan, vai mesmo, é muito gostoso lá, aproveita, abraça. Meu, tipo, aproveita até o último. Eu expliquei pra ele, né? Eu falei, Jefferson, eu fiquei até o último fio que dava pra ficar. Falei pra aproveitar, falei que primeiro que é um ambiente que é próximo da casa dele. Segundo, que é um ambiente que faz ele se desenvolver, não ficar só em casa o dia inteiro depois da escola. Querendo ou não, a criança, o desenvolvimento dela é um pouquinho pior, digamos assim, né? Então, eu falei pra ele vir pra cá porque isso ia ajudar ele a se desenvolver socialmente também, que o Renan é muito introvertido. Eu era muito introvertido também, o Renan puxou isso de mim. Então, aqui também foi importante na minha vida conseguir se impor um pouco mais, conseguir ter um pouquinho mais, sair mais extrovertido, ter mais contato, porque eu era muito fechadinho, era aquele menino muito tímido no meu canto. Então aqui eu tive, de fato, aqui que me desenvolver. Como eu disse, tinha atividades que tinha que fazer em grupo. Eu tinha que falar. E que é muito gostoso, é impossível você sair daqui e não ter lembranças, é impossível. Eu falei com outros amigos meus daqui também, é que de fato a correria deles do dia a dia não conseguiam vir aqui, mas todos eles falaram pra mim que, era, nossa, o sonho deles voltar aqui de novo. Pisar aqui, entrar aqui e olhar tudo de novo, entendeu? Porque é muito flashback, muito. Que é na parte de cima ali do refeitório, tem a escadinha que sobe lá, que era como se fosse tipo uma brinquedoteca, digamos assim. Nossa, a gente amava ficar lá. Era muito gostoso, tinha puff, tinha de tudo. Foi lá também que a gente começou a ter aula de tênis de mesa. Eu participei, ainda só não fui para campeonato, mas ainda participava dos tênis de mesa. Eu tava lá fazendo um treino constante também. Eu gostava muito de ficar também no palco lá em cima, porque tinha as aulas de dança. Então eu gostava de ficar lá, mesmo sendo dança não, eu gostava de ficar sentado ali com o meu pessoal, conversando, trocando ideia, eu gostava bastante. E eu também gostava muito de ficar numa salinha que é mais lá pros fundos, que depois mudou, passou os anos, reformou e tudo mais, que é um espaço aberto. Tem o palco, aí lá na direitinha tinha um refeitório dos educadores, lá no fundo. Então, por isso que quando eu pisei aqui, foi tipo, nossa, uma bomba assim de emoções. Bom, então eu fiquei aqui quase até entrar, né, no ensino médio. Depois do ensino médio eu terminei o ensino médio e já engatei na faculdade. Eu entrei na parte de ciência da computação, né, na área de TI, né, FMU. Eu ainda cheguei a fazer uns 4 semestres ainda, só que na época, como eu era bem novinho, o único trabalho que eu tinha conseguido na época foi de menor aprendiz, então eu não conseguia bancar uma faculdade de TI com salário de menor aprendiz. Então eu tive que trancar. Posteriormente eu fui efetivado, comecei a ganhar um pouquinho mais. Eu iniciei na faculdade de gestão de recursos humanos, então fiz a faculdade de gestão de recursos humanos, após em gestão de pessoas, tudo bonitinho. E dentro daquele mesmo tempo também, aí terminei a faculdade, já comecei a fazer curso, fiz curso de administração, fiz curso de informática avançada. Então esse foi um pouquinho do meu ensino a partir daqui que eu saí do instituto. Então, eu já saí do instituto, como eu disse, também com outra cabeça, porque eu já estava acostumado com essa rotina. Então, eu estava acostumado com essa rotina de ter o dia preenchido. Então, por isso que eu falo que aqui me desenvolveu muito nesse quesito, até mesmo porque eu já não me via mais, por exemplo, em casa fazendo uma coisa só. Por exemplo, vou para a escola, chego em casa, fico em casa a tarde toda. Não. Para mim era muito... Eu acho que não tinha um dia que eu não vinha pro instituto. Mesmo sendo perto, mas todo dia tinha que estar aqui, entendeu? Porque todo dia para mim era criativo, todo dia para mim agregava na minha vida. Então, a partir dali do instituto, tendo aquela rotina durante anos, eu falei, pô, não dá. Então, por isso que, por exemplo, eu fui, aí, ok, acabou o meu ciclo aqui no CCA, comecei o ensino médio. No ensino médio já comecei a fazer curso também. Então, era ensino médio e curso à tarde. E depois trocou os turnos, né? Porque troca de série, né? Primeiro ano, segundo ano. Trocava, mas estava sempre preenchido. Nunca o Jefferson tava, por exemplo, estudei de manhã à tarde toda em casa. Estudei à tarde, e de manhã ficava em casa sem dormir. Não, eu tinha que fazer algum curso, entendeu? E aí terminou o curso, aí já saí do ensino médio, foi quando eu já estava trabalhando mesmo no ensino médio, saí e já fui fazer faculdade, então era a mesma coisa. Era faculdade de manhã e meu trabalho à tarde. E aí foi quando eu comecei também até a fazer, por exemplo, atividades extracurriculares, né? Aí comecei a fazer alguns cursinhos online também à noite, em casa mesmo, no meu computador. Aí comecei, por exemplo, a academia que eu já fazia à noite, minhas corridas e tal. Então, eu preenchendo totalmente, porque eu até falei pra minha mãe, falei, pô, já não é estranho ficar em casa assim, né, tal. E aí foi basicamente um pouquinho disso, aí eu comecei a trabalhar. Então hoje eu tô trabalhando ainda, né, na parte como analista de operações, então é na parte voltada à análise de exames genéticos. Até
até deixo também de recado para quem for até assistir, os pais que for assistir também essa nossa conversa aqui e tudo mais, que coloquem sim os filhos aqui, por mais que não é tão perto, mas vale o esforço, de repente assim, de uma perua, vale o esforço. Às vezes tinha muitos pais na minha época que traziam os nossos amigos aqui e iam trabalhar, ou saía do trabalho e vinham aqui buscar. Então eu falo, mesmo que mora perto, mora longe, mas vale totalmente o esforço. Porque você para pra pensar, é um estabelecimento assim que, por exemplo, toda uma estrutura, faz ela se desenvolver, faz ela ter uma autonomia, faz ela se desenvolver em diversas formas, socialmente, emocionalmente, psicologicamente também, porque na minha época também tinha crianças que tinham mais limitações, PCD, etc. E isso não empatava eles de fazer absolutamente nada. O que eu falo pros pais, coloquem sim, vale totalmente a pena, e eu acho que um lugar assim, ainda mais onde você não tem que pagar uma mensalidade, eu acho que isso é o que mais pesa em 1000%, você não encontra em outro lugar. De fato, acho que se você for ver aí, querendo ou não, a maioria dos lugares vão cobrar algum tipo de taxa, seja de matrícula, seja de material, independente. E aqui não, assim, sabe? Então, nossa, vale 1000%.